Você sabia que o Incrível Mundo de Gumball tem uma versão que fez tanto sucesso que quase a Cartoon Network parou na justiça? Com certeza você já olhou alguma coisa e pensou: acho que eu já vi isso em algum lugar. O engraçado é que isso acontece muito no mundo dos desenhos animados. Quem já viu Digimon sabe do que a gente tá falando. Apesar de ser diferente de Pokémon, um fenômeno mundial dos anos 90, tava na cara que era uma cópia do desenho do Pikachu. Começando pelo nome. Você não acha que Pokémon e Digimon são muito parecidos? Pois é, a gente também. E esse é só um dos exemplos de desenhos que são cópias descaradas que a gente separou pra você hoje. Vamos ver se você reconhece algumas dessas cópias hoje? Então fica ligado e pega a sua pipoca, que tá começando mais um Teen Videos. Ainda falando dos desenhos com monstrinhos que evoluem e travam duelos, o legal é que pelo menos nesse caso os desenhos são bem legais. Sendo que Pokémon foi lançado em 1997, ou seja, há muito tempo atrás. E o sucesso foi tão grande que somente 2 anos depois na mesma esteira foi lançado Digimon. Com um nome parecido e com a mesma dinâmica, bichinhos que evoluíam, ficavam cada vez mais fortes e lutavam para proteger seus amigos humanos, o desenho também fez muito sucesso. Só que ele possui uma pegada mais sombria e pesada, contando inclusive com até mesmo a morte de alguns personagens e Digimons. Diferente de Pokémon, que sempre foi mais focado em diversão e temas mais leves. A equipe Rocket tá aí pra provar. Parece que a equipe Rocket tá decolando de novo! O fato é que as duas franquias, cada uma delas, possui várias temporadas e muitos filmes, sendo que em Pokémon a história é basicamente a mesma ao longo das temporadas, alterando alguns personagens, mas mantendo a motivação deles em serem melhores mestres Pokémons. Já em Digimon, cada temporada e versão do desenho nem sempre tem relação direta com a anterior, e sempre são apresentados novos protagonistas e monstrinhos, criando assim uma grande diversidade de bichinhos e de Digi escolhidos. Quando que esses desenhos vão terminar? Não existe previsão. Enquanto isso, quem é fã vai curtindo os seus novos lançamentos. Com certeza, muitas garotas cresceram admirando as princesas da Disney e como elas sempre lutaram para serem felizes. Por isso, a casa do Mickey criou uma franquia intitulada Disney Princesas, que é composta por 15 personagens do estúdio que vão desde a Branca de Neve, Moana, Mérida e agora, mais recentemente, Raya. E logo logo vai aumentar mais, provavelmente quando lançar Asha. A Disney arrecada bilhões de dólares todos os anos com os produtos das princesas. E por incrível que pareça, no Brasil foi criado um desenho animado totalmente inspirado nesse grupo de celebridades de animações. A série animada foi criada por uma empresa chamada Vídeo Brinquedo, que você ainda vai ver mais algumas vezes nessa lista. Ela criou uma série animada chamada Escola de Princesinhas, que tem tudo a ver com a Disney Princesas. A história conta com 5 princesas inseparáveis que estudam em uma escola de preparação para personagens dos contos de fadas. A professora delas é a Madame Drástica, muito parecida com a Malévola. As personagens são Cindy, cópia da Cinderela, Bianca, uma cópia da Branca de Neve, Remy, que lembra muito a Mulan, Iriá, que parece a Tiana, e Zad, que é praticamente uma cópia da Jasmine. Realmente, esse desenho é definitivamente uma cópia descarada. Quem não curte assistir o Incrível Mundo de Gumball e ver o Gumball e o Darwin sempre participando de alguma aventura ou coisa sinistra por aí? Pera, eles parecem com o Gumball e o Darwin, estudam em uma escola parecida com o colégio de Elmore e até mesmo tem uma cozinha igual a dos Wattersons, mas não são eles. Pois é, galera, essa versão quase que enganou a gente, de tão descarada que é. O nome dela é Miracle Star, e não são Gumball e Darwin ali, mas outros 2 personagens chamados Miau Li Xin e Guaguá. Pelo nome da cópia do Gumball, talvez você tenha notado a origem do desenho. Ele foi feito na China. O legal é a origem dele. Tudo começou quando uma empresa de alimentos chinesa chamada Saiwan Foods resolveu criar alguns mascotes para sua linha de produtos infantis. Eles copiaram tudo, até os pais do Gumball, a Nicole e o Ricardo. Só faltou a querida Anaís. O desenho chinês literalmente copiou algumas cenas de Gumball. 轻轻打一下，就好像这个样子。
ficaram praticamente iguais. O projeto do desenho só foi pausado depois que a Cartoon Network fez um episódio chamado Os Imitadores, deixando claro como a versão chinesa era uma cópia muito visível. Ao que tudo indica, a empresa chinesa resolveu evitar um processo judicial e o desenho foi encerrado. Harry Potter provavelmente é a franquia de magia mais conhecida da história, e por ser algo realmente mágico, desculpa pelo trocadilho, é algo que é muito difícil de se copiar. Mas minhas amigas e meus amigos nunca duvidem da capacidade humana de fazer cópias descaradas. Um filme animado lançado em 2020, chamado A Academia da Magia, é uma cópia descarada da história do bruxinho de Hogwarts, só que com algumas pequenas diferenças, como por exemplo a protagonista que na verdade é uma garota, chamada Aura, no lugar do Harry. Mas existem no filme também uma cópia do Dumbledore, uma cópia do Professor Snape e até uma do vilãozinho Malfoy. A gente não pode deixar de falar da versão dos gêmeos Weasley. Só que nesse desenho eles, além de gêmeos, parecem que são uma só pessoa, porque falam quase tudo ao mesmo tempo, o que é bem bizarro. Our skin is not that thick. Sometimes it worked. Do you want to help me? Sure, if you think it would work. Algumas cenas do filme são muito parecidas com a de Harry Potter, como por exemplo quando eles têm aula de voo, assim como Harry teve em seus primeiros dias em Hogwarts. Mas na imitação eles não voam em vassouras, mas sim em moedas que se transformam em discos em que eles conseguem voar. O filme tem uma animação sofrida, e não chega nem aos pés de Harry Potter, infelizmente. Inclusive, a gente tem que dizer que na verdade a personagem Aura foi tirada de outro desenho, já que ela é a cara da Anna de Frozen. Ou seja, eles copiaram a história de uma franquia e a personagem de outra, pra ninguém se sentir discriminado. A gente separou algumas cópias bem bizarras pra você ainda, então fica aqui com a gente. Se você se ligou que tem mais cópias no mundo do que você imagina, comenta aqui embaixo, #cópia. Falando em Anna, a gente tem que falar que Frozen também possui um irmão praticamente gêmeo. Estamos falando de O Reino Gelado, um filme russo que conta a história de Gerda, uma jovem que precisa resgatar seu irmão e enfrentar a Rainha de Gelo. Mas nesse caso temos um pequeno detalhe: O Reino Gelado foi lançado 1 ano antes de Frozen, então não entra na lista como cópia descarada, porque ele talvez até mesmo tenha inspirado a história da Elsa. Mas com certeza a semelhança entre os dois é muito grande. Inclusive existem pequenos trolls nas duas animações. O filme teve até mesmo uma continuação, quer dizer, 3 continuações, enquanto Frozen tem apenas uma, lançada em 2019. Mas uma coisa a gente pode afirmar: com certeza os 2 filmes são inspirados no mesmo conto de fadas da Rainha da Neve. Voltando à mesma empresa brasileira que produziu A Escola das Princesinhas, temos mais uma animação bem esquisita. Você lembra de Ratatouille? Aquele filme do ratinho que controlava um cozinheiro puxando seus cabelos e conseguia fazer pratos incríveis em um restaurante na França? Então quero te apresentar Ratatouille. Isso mesmo que você ouviu, Ratatouille. Essa versão brasileira do filme da Disney segue um padrão de animação de baixo orçamento com uma história bem sofrida. Enquanto em Ratatouille vemos Remy, o ratinho, em Ratatouille existe o Marcel, também um rato que é um talentoso chefe de um restaurante, só que esse só para outros ratos, que fica no Rio de Janeiro. Ele tem alguns restaurantes concorrentes de outros ratos que tentam a todo custo conseguir descobrir os segredos de Marcel. Mas no final esses concorrentes se dão mal e acabam indo parar em um laboratório. Enquanto isso, o restaurante Ratatouille fica cada vez mais famoso, servindo moscas ao molho gorgonzola e purê de larvas com amêndoas. Definitivamente uma cópia descarada de Ratatouille, só que sem o glamour dos restaurantes da França. Quem foi criança alguns anos atrás, com certeza assistiu Hora de Aventura. O desenho marcou uma época mostrando muitas coisas bem loucas, mas focando principalmente em Finn, o humano, e Jake, o cão. Então talvez você deve lembrar desse episódio aqui, em que Finn vira um garoto coruja e Jake se torna um pônei vermelho. É muito legal esse episódio, só que ele não é de Hora de Aventura, mas sim do desenho A Lenda de Lucky Pie. E o garoto meio coruja se chama A-Pie, e o seu companheiro, o pônei vermelho, se chama Lucky. Daí o nome da série Lucky Pie,
que é uma junção dos dois nomes. Quem não ficar atento até pode ser pego desprevenido, porque os dois desenhos são muito parecidos em seu design e estrutura, porque o pai tem até uma espada, assim como Finn. O desenho surgiu porque um grupo de amigos chineses queria criar um novo conceito de animação no país, e até que deu certo, só que não durou muito. Em 2015, eles lançaram o primeiro episódio, e em 2018, lançaram o quinto e último episódio. Ou seja, o desenho não teve vida longa. Eles afirmaram que depois do último episódio, iam continuar a história do desenho em quadrinhos, mas desde então o Twitter responsável pela divulgação do desenho não tem feito mais postagens. Ou seja, foram apenas 5 episódios dessa cópia de Hora de Aventura. Aquela mesma empresa do Brasil que a gente falou antes, nos últimos anos se tornou especialista em fazer cópias bizarras de grandes sucessos de animação. E eles nem sequer disfarçam. A cópia na cara dura. A lista é grande, mas vamos falar agora de Ursinho da Pesada, uma animação tosca e que chega até mesmo a ser assustadora de Kung Fu Panda. A animação foi lançada em 2008, pouco tempo depois do filme do dragão guerreiro rechonchudo. Funciona mais ou menos assim: eles esperam sair o filme e pouco tempo depois lançam a sua versão. A duração dos filmes sempre tem um pouco mais de 40 minutos, o que é suficiente para ser considerado um longa-metragem. O nome do panda da versão brasileira é Pancada, e ele trabalha em um bar, o que por si só não é nada infantil. Detalhe, acontecem lutas no bar, que também não temos certeza se são legalizadas. Enfim, no decorrer do filme o Pancada vai treinar com um mestre, e assim como Pooh, acaba se tornando um grande lutador. Só que no caso de Pancada, o sonho dele era dançar. Bem bizarro esse desenho. Essas foram as 8 cópias baratas e até mesmo descaradas de algumas ótimas animações. Qual delas você acha mais legal? E qual você achou mais bizarra? Não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, valeu!